Misericórdia de nosso Deus, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus soberano, poderoso, que pode realizar todos os propósitos que estão no coração dele e na mente dele, possa nesse momento estar abrindo o teu coração e a sua mente para que você possa entender o recado da palavra de Deus. Nesse momento eu vou estar lendo um texto que se encontra em Deuteronômio 8, a partir do verso 1, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliquei, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Às vezes eu tenho meditado, ou às vezes não, eu sempre tenho meditado na palavra de Deus para buscar entender qual é o propósito ou qual é o plano de Deus para com os cristãos que foram chamados por Ele através da pregação do Evangelho. Qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus? Qual é o desejo de Deus? O que é que Deus deseja realizar com essas pessoas? A palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que está perdido? O que foi perdido? Muitas pessoas, às vezes, por não entenderem o chamado de Deus para as suas vidas, o que realmente Jesus quer, quando Ele chama. Tem um texto no Evangelho que a palavra de Deus, Jesus disse assim: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Ou seja, o que significa poucos serão escolhidos? Muitas pessoas podem até entender que Jesus está falando que os que não vão ser escolhidos está dependendo talvez de uma beleza física, né? É normal o ser humano pensar assim, talvez porque essa pessoa não tem um talento que o mundo valoriza, essa pessoa não tenha uma posição social, não seja uma pessoa rica, não seja uma pessoa humanamente capacitada, né? Talvez possa pensar assim, é porque essa pessoa é deficiente fisicamente, ou porque essa pessoa nasceu em uma família pobre, em uma família de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Mas o que Jesus está dizendo não é isso. O que é que Jesus está dizendo que vai levar algumas pessoas a serem chamadas por Deus e depois não serem escolhidas? Esse texto que a gente leu, se você for ler o contexto, você vai entender o que eu vou dizer. Por exemplo, humanamente falando, na época desses judeus, eles estavam já vivendo no Egito 430 anos. Eles eram escravos dos judeus, aliás, dos egípcios. Tudo isso porque Deus já havia falado antes, já havia revelado a Abraão que a descendência de Abraão iria ser escravizada por uma nação, e que depois de muitos anos Deus iria resgatar aquele povo de lá para levar para uma terra onde Deus faria daquela descendência de Abraão uma grande nação. Ou seja, com essa grandeza que Deus prometeu a Abraão, muitas pessoas têm uma mentalidade tão errada que elas pensam que grandeza
diante de Deus são grandezas de coisas materiais, são comparadas às grandezas desse mundo. Mas se você for ver o texto, a grandeza de Deus, a grandeza que Deus diz aqui a Abraão, não era essa grandeza geográfica. Se você for ver, eu tive a oportunidade de conhecer Israel. O país de Israel é um país pequeno, é um dos menores países do mundo, é Israel. Então veja bem, a grandeza de Deus não é essa. Qual é a grandeza de Deus? Que Deus queria fazer com esse povo? Era a grandeza em valores eternos, em valores espirituais. É isso que a palavra de Deus diz, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe por quê? O que é que está perdido? O que está perdido no homem é o caráter, é a personalidade, é as características de Deus, porque a palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, o homem, ele foi criado por Deus semelhante a Deus. Em que sentido? No caráter, na personalidade. O homem não foi feito para viver na mentira, para viver no engano. Quando você vê o texto aqui que Moisés diz ao povo, Deus fez tudo isso, humilhou vocês, né? Deixou ter fome, tirou tudo humanamente falando que o ser humano possa pensar que ele precisa, para poder Deus começar a trabalhar com eles, na personalidade deles, mudar a mentalidade e formar uma nova mentalidade do que é ser um ser humano aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o texto diz que Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, você tem que ser um homem segundo os propósitos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe o que é isso? Deus, ele tem no coração dele algo, né? Deus tem no coração dele uma formação, um projeto que mostra para nós, para mim, para você, ainda hoje, como é ser uma pessoa conforme a vontade de Deus. E eu quero te dizer, você não tem justificativa não. Quando você mente, quando você rouba, né? Quando você desobedece aos princípios estabelecidos por Deus, você pode até se justificar diante dos homens, mas diante de Deus você não se justifica. Sabe por quê? Porque Deus, ele é misericordioso, Deus é fiel, ele é dono de todas as coisas, e Deus, ele te dá aquilo que você precisa para viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Deus quer formar em você um caráter para que você seja conforme a imagem do Filho dele. A Bíblia diz que Jesus veio aqui a este mundo, em Hebreus, e Jesus foi tentado em todas as áreas, mas ele não pecou. Você sabe por que ele não pecou? Porque Deus estava com ele, Deus estava ajudando ele, Deus não estava controlando Jesus Cristo, não, porque Jesus Cristo, como nós, ele era homem, certo? Mas Deus estava ajudando ele em todas as tentações. Deus estava ajudando ele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo, ele disse que não veio provação ou tentação sobre nós que não seja humana, porque junto com a tentação, Deus é fiel e misericordioso, e ele nos dá uma ajuda para que nós possamos resistir à tentação. Então entenda isso. Você não vai ter justificativa diante de Deus. Tem muita gente que usa uma expressão, é porque nós somos fracos, né? Não existe isso diante de Deus. Jesus disse em certo momento, a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo isso? A Bíblia está dizendo que o seu espírito, ele é forte. Deus fortalece o teu espírito para que você possa resistir às tentações da carne. Ele não está dizendo ali, dando uma válvula de escape, dizendo que porque a carne é fraca, você vai viver pecando. Ele está dizendo que a carne é fraca para resistir, mas nós podemos dominar a nossa carne, a nossa natureza. Então o problema de muitas pessoas é esse problema. Elas acham que Jesus veio aqui para libertar, para dar liberdade de você viver fazendo o que você quiser, fazendo o que o mundo
e diz que você deve fazer, né? Acha que elas pensam assim: Deus desistiu do propósito eterno dele, porque ele viu que o homem é fraco e agora eu posso viver fazendo o que eu quero, porque agora eu tenho liberdade, porque eu estou vivendo na época da graça. Que engano! Graça é Deus te dar a oportunidade de se salvar de graça, né? Muita gente tem se confundido o texto que está lá em Efésios, onde diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Ele está dizendo que por meio da misericórdia de Deus você é salvo. Primeiramente de quê? Da natureza do pecado. Aliás, você é resgatado do poder do diabo, porque a Bíblia diz que depois que os homens, os gentios, eles resolveram viver na prática do pecado, o homem está entregue ao pecado, está entregue ao poder de Satanás. Satanás domina o corpo dele, domina para que ele seja escravo. Mas quando você aceita Jesus, a graça de Deus, ela te resgata desse poder de Satanás. Deus fortalece o teu espírito. Foi o que Jesus disse: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, Jesus fortalece o teu espírito, ele resgata o teu espírito do poder do inimigo, porque o homem que está morto espiritualmente, ele não tem condições de resistir ao pecado. Mas o homem que nasce de novo, ou nasce espiritualmente, ele tem o poder agora de não viver praticando o pecado. Por isso que a Bíblia diz assim: andai no espírito, e não satisfaçam os desejos da natureza humana. Então o que é que Deus quer fazer com o ser humano? Qual é o propósito do chamado de Deus para a tua vida? É te resgatar do pecado. Ele já te resgatou se você já aceitou Jesus. Jesus já te resgatou o teu espírito do poder do pecado. Agora você precisa renovar a sua mente. Como é a renovação da sua mente? Obedecendo aos ensinamentos de Jesus Cristo. Você vai ver que quando Deus resgatou o povo do Egito, Deus resgatou ele do mundo espiritual que oprimia eles ali do Egito, do poder humano de Satanás e do poder espiritual. E Deus agora levou eles para uma terra, queria levar eles para uma terra onde não existiria opressão sobre eles, não existia o poder do inimigo. Eles se tornaram livres fisicamente para obedecer aos ensinamentos de Deus. Então veja bem, o texto de Moisés diz: ele humilhou vocês, colocou vocês no deserto e deixou ter fome para sustentar com o maná. Sabe o que é que Deus estava fazendo com eles? Deus queria mostrar a eles assim: em qualquer situação, em qualquer realidade que vier, se disser assim, vocês vão passar fome para desobedecer a Deus, Deus estava dizendo: fique tranquilo, sejam fiéis, porque se faltar comida, eu sou poderoso para dar comida a vocês. Ou seja, eles passaram 40 anos andando pelo deserto, e a palavra de Deus diz que a roupa das crianças crescia junto com o corpo dele. Você precisa entender isso. Deus quer que você seja fiel. Quando a Bíblia diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não está dizendo que você vai morrer, mas está dizendo ser fiel até o momento de dizer que tu vai morrer. Porque se Deus ele não quiser que você morra naquele momento, ele não vai deixar você morrer. Mas tem muitas pessoas que deixam de ser fiéis à palavra de Deus porque tem medo de morrer, né? Tem medo de passar fome, né? Tem medo de que elas se acham assim, elas pensam que elas estão no controle das suas vidas e que elas têm que fazer o jeitinho para se livrar. Mas a Bíblia diz ser fiel até a morte. Moisés disse aqui no texto depois, sabe para que Deus fez isso? Para mostrar o que estava no coração de vocês, que vocês não amariam a Deus. E amar a Deus é obedecer aos ensinamentos da palavra dele. É ser fiel a Jesus. Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse prova que me ama e será amado pelo meu Pai, e eu virei, amarei essa pessoa e me revelarei a ele. Então Jesus ele quer se revelar a você nos momentos de tribulação, é no momento de dificuldade, é no momento da provação, é no momento que você estiver a ponto de não resistir mais, que aí Jesus se revela a você. Ele diz: eis-me aqui, eu estou contigo, sustenta aí. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, até antes de passar pelo sofrimento que ele passou, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas a Bíblia diz que Jó depois ele falou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê.
Jesus quer se revelar a você. Mas Jesus não se revela na sua prosperidade. Jesus não é revelado na vida de uma pessoa quando ela está bem, né? Quando ela está fazendo tudo o que ela quer. Jesus se revela nos momentos mais difíceis da tua vida. É naquele momento que você diz, agora eu estou sozinho aqui, não tenho ninguém para me ajudar. É nesse momento que Jesus vai se revelar para você. É nesse momento que ele diz, eu estou contigo. Né? Tem muitas pessoas que eu já vi falar assim, cadê os amigos? Eu não tenho amigos, eu não tenho amigos, mas eu quero dizer que Deus é teu amigo. Ele é um amigo verdadeiro, é um amigo que chega nas horas mais difíceis da tua vida. Quando você estiver sozinho, quando os bens materiais, quando faltar saúde, quando faltar qualquer socorro humano, aí o Senhor vai chegar, porque Ele é fiel. Mas Deus é fiel para aqueles que obedecem à palavra dEle. Tem muitas pessoas que não obedecem, aí nunca vão experimentar a bondade de Deus, nunca vão receber a manifestação, a revelação de Jesus na sua vida, porque Jesus se revela ao que ele disse, aqueles que têm os meus mandamentos e obedecem, esse prova que me ama e eu me revelarei a ele. Que Deus te abençoe e que você possa entender que Deus quer formar em você um caráter, o caráter de Cristo, a coragem que teve Paulo de ser fiel à palavra de Deus até o dia final. Ou seja, é isso que Deus quer formar em você, um caráter, restaurar a tua personalidade, o teu caráter, o caráter que Deus colocou no homem e o homem perdeu a personalidade, a bondade de Deus, o amor, né? O homem tem que ser fiel a Deus, deve ser fiel a Deus em todos os momentos. Não é só quando as coisas estão indo bem, quando as vontades dele estão dando certo, quando as coisas estão dando certo para você. Mesmo que as coisas estejam dando errado aqui nesse mundo, mesmo que tudo esteja vindo ao contrário, mesmo que você esteja passando por enfermidade física, por qualquer tribulação, seja fiel a Deus, creia que Ele vai te dar a vitória na hora certa. Agora, muitas vezes Deus permite até uma enfermidade, mas Ele só vai te curar no momento que você aprender a confiar nele, no momento que você for fiel a Deus, mesmo diante da enfermidade, né? Jó não foi procurar médico, Jó ficou sofrendo ali, andando, se coçando com um caco de telha, mas ele confiava, ele disse, ainda verei o meu Deus, mesmo nos meus ossos, porque Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, mas a Bíblia diz que dentro do coração de Jó existia medo, e Deus só tira o medo da tua vida quando você procura ser fiel a Ele, em qualquer situação difícil. Hoje eu entendo isso, porque passei por muitas dificuldades, e algumas eu não fui fiel a Deus, e paguei o preço, mas hoje eu estou procurando ser fiel ao meu Deus nos princípios da palavra de Deus, mesmo que família, mesmo que alguém seja contra, mas eu procuro ser fiel à palavra de Deus, porque Deus procura os fiéis dessa terra. Que Deus te abençoe e que você possa estar sendo formado pela palavra de Deus. Foi o que Moisés disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual é as palavras de Deus? São os princípios, são o código de ética que Deus estabeleceu para o ser humano aqui na terra. Você precisa viver. Se você for para uma faculdade, você vai ser um profissional baseado nos ensinos daquela faculdade ou daquela escola. Mas a escola de Deus é na palavra de Deus. O código de ética, né? A didática de Deus é através da Bíblia. Ou seja, as doutrinas que Deus quer que você viva uma vida fiel a Deus é baseado na Bíblia, não é baseado no seminário, não é baseado no que os teólogos dizem, é baseado nos princípios estabelecidos por Jesus. Está lá em Gálatas. Quem mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, nem aquele que adulterava vai ter uma vida santa diante de Deus. E vai ver o que é ter uma vida santa diante de Deus, é ser fiel, é ser honesto, é falar a verdade de coração, é aquela pessoa que procura ser fiel diante de Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer formar em você, o caráter. Deus não está preocupado em te dar bens materiais, em te dar riqueza. Deus não está preocupado em querer te formar em você o caráter conforme os padrões desse mundo, para você ser amigo do mundo. Deus quer formar em você um homem forte no caráter, um homem que não se vende, um homem que não vende o seu caráter, né? Tem pessoas que vendem a sua dignidade por dinheiro, por bens materiais, elas trocam a fé em Deus, elas se vendem, elas deixam de ser fiéis nos compromissos só porque tem medo, só porque quer ter uma posição social conforme os padrões desse mundo. Mas você tem que ser um homem segundo o coração de Deus, e Deus forma em você, Deus lhe ajuda a ser esse homem. Agora você precisa ter fé e ser fiel aos princípios estabelecidos por Ele.